Boa noite, gente! Tudo bem? Caramba, vamos falar hoje sobre inclusão. Estou aqui com meus colegas para a gente fazer uma discussão sobre um vídeo. E assim, é um tema super dinâmico, difícil de abordar. Vamos trazer um vídeo um pouco mais leve, mas muito forte, e que ele vai abordar questões que podem ser aplicadas de fato no conteúdo da disciplina, que é o desenvolvimento de pessoas. E vamos tentar aqui pontuar dentro do nosso React, passando o vídeo para todos. Tá saindo som aí? Tá sim. A música já começa, né? Ah, música triste, música triste. Direto no coração, um piano da solo. Disney, se eu não me engano. Baseado numa história real. Ele já começa na primeira pessoa, né? A criança vendo os outros. Sim. Ou se imaginando já, né? Nessa situação. Eu acho que todo mundo já foi criança, já se sentiu assim também. Já percebeu os olhares. Mas quem já foi criança assim e não tinha nenhum tipo de deficiência já teve mais condições de superar esse tipo de situação, né? Rebater de jeito mais fácil. Como é que uma criança vai conseguir entender como é que ela vai reagir, sabe? Ou interagir mesmo, né? Exato. Que metáfora forte, né, cara? Sim, perfeito. E é muito incrível como o estilo da animação serve perfeitamente pra história. Sim. É como se tivesse passado um tempo, né? E foi se agravando a condição dele. Essa é a mãe dele ou é a professora? Parece a mãe, né? A jornada do herói também, né? Tem um pouco disso aí. Sim. Né? A questão de ir ao fundo do poço, né? Repensar como que a gente enfrenta isso. Mas nesse início aí ele dá uma abordagem muito individual, como que você enfrenta isso também, né? Muito difícil, né? Pra uma criança essa é a pior coisa. Sim. Muito difícil, né, cara? E as crianças, de alguma forma, né, elas reproduzem um pouco. Não tem muito esse senso ainda social, né? Mas parece... A gente tem uma alegoria aí que a gente tá vendo crianças interagindo dessa forma, mas adultos também interagem desse jeito. A criança, ela Infelizmente. reflete o que ela vê em casa, né? Com certeza. Exatamente. E novamente ela retorna para essa posição de exclusão, né? Exclusão total. Sim. E a grade como uma metáfora pra barreira entre ela e as outras pessoas. Nossa, perfeito, Matheus. Sim, Cheguei a arrepiar aqui, cara. Não, sério, esse vídeo pra mim ele é muito forte. E é isso, né? A gente vai discutir depois, né? Mas, pô, cai na questão do capacitismo, né? Mas de como que ele tem
suas valências também para enfrentar a situação, né? Ele não é uma pessoa totalmente incapaz, né? Exato. Sim. É a questão dele tentar se incluir o tempo todo. Mesmo Esse esforço, tendo, né? Isso, mesmo não tendo, Sim. aparentemente não tendo de fora, ele tá ali tentando se incluir. E essa reconstrução, desconstrução da própria pessoa, né? É muito forte, né? Sim. Como se ele fosse E- feito de grãozinho, de papéis. Mas ele que tem que se desconstruir pra tentar, né? Pois é. E as outras pessoas também, né? Porque nada adianta ele estar tentando se esforçar e essas crianças virarem a cara de novo, sabe? E a Essa cada parte reação negativa ele se afasta mais. Quem nunca se sentiu assim, né? Não é? Exato. Essa é a virada, né, cara? Não dá pra sozinho você conseguir enfrentar isso. Tem que ter um esforço coletivo. As pessoas que são privilegiadas, elas também têm que ajudar nesse processo. Até porque são elas que escolhem, né? Cara, tô arrepiado, cara. É muito bom. Sim. Elas conseguem chegar do outro lado também, né? Enxergar. É. Sim. Se colocar no E não lugar nesse- do outro. Não necessariamente ele tinha que estar no lugar delas, elas que tinham que se colocar no lugar dele. Sim. A jornada empate. Ih, Thiago travou. Travei? Não, tô tranquilo. Muito bonito, gente. É isso aí. Muito lindo, né? Foi baseado na história real. Parabéns. Muito bom, muito bom. É emocionante mesmo, né? Sim. Essa música mata também, né, cara? Cara, Demais. é totalmente feito pra acabar com a gente. Sensibilizar, né? Sim. E como é duro também, né? A gente pensar que exige toda uma responsabilidade, não é só da pessoa com deficiência, né? Sim. Como é a ligação dos cuidadores com todo esse enfrentamento, né? Que os primeiros cuidadores, na maioria das vezes, são os pais, e a gente sabe que se reproduz uma série de questões, e a maioria das vezes, quando eu falo pais, na verdade, são as mães, e quando os filhos têm deficiência, a maioria das vezes os pais abandonam a família, pais homens mesmo, e as cuidadoras passam a ser as mulheres. Isso tem reduzido bastante, mas de uma maneira muito precária ainda. Importante a gente frisar que muita gente ainda se confunde hoje a diferença entre integração e inclusão. Existe uma diferença que a gente observa muito, principalmente na questão de uma organização escolar, por exemplo. Às vezes ela fala, eu sou uma escola inclusiva. Aí, porque eu aceito, por exemplo, alunos com algum tipo de deficiência. Só que você vai ver, quando acontece as aulas, aquele aluno fica totalmente excluído. Ele tem as atividades separadas, e enquanto a turma tem outras. É claro que cada um tem o seu limite do que pode fazer, ainda mais alguém com deficiência. A gente sabe que tem certas limitações, mas existe essa diferença que muita gente acha que é inclusivo, só que na verdade é só uma coisa integrada. A inclusão tem aquela
a inserção e a interação social no grupo, né? A proposta é de tornar a sociedade totalmente acessível, para que todo mundo se adapte ao mesmo meio. Pessoas com deficiência seja mais fácil a gente identificar a necessidade, né? Mas em termos de outras necessidades de inclusão aí, talvez gere um pouco mais de polêmica, mas eu acho que a gente precisa pensar o que dificulta o caminho, né, do outro. É interessante que aquele artigo da Forbes, por que não confundir diversidade com inclusão? Esses processos, eles usam a bandeira da diversidade, né, porque há menos mulheres e há menos outras etnias do que a branca na maioria das empresas, especialmente em cargos de maior nível. Mas não adianta nada você incluir um monte de gente buscando diversidade se o ambiente não é um ambiente de pertencimento, né? Então, eu acho que assim, eu não sou muito favorável de sectarizar o ser humano, não. Eu acho que a gente tem que transformar a nossa cultura para que a gente se enxergue mais com humanidade, né? Então, para quem está assistindo o vídeo, não sabe, eu fiz arquitetura, sou formado, e quando eu comecei, em 2013 mais ou menos, estava tendo o começo dessa entrada de inclusão na arquitetura, né? Todos os projetos, os professores da universidade cobravam que eles fossem acessíveis. Então, quando a gente projetava um corredor, tinha que ter 1,20 m, não 80 centímetros como de costume, para poder caber uma cadeira de rodas, por exemplo. E isso cada vez mais tem se tornado o padrão. E uma frase que falavam quando a gente ia começar a projetar isso, esse questionamento de por que está pensando em acessibilidade, os professores falavam que quando é acessível para o mais frágil, é acessível para todo mundo. Genial. E isso é uma frase que eu achei que se encaixa perfeitamente para esse vídeo. Eu tenho seguido bastante um caso polêmico que é de uma empresa chamada Blizzard. Ela é produtora de vários jogos, mas desde 2016, quando ele lançou. E assim, para mim, era uma empresa que era até uma referência se um dia eu quisesse chegar lá. Porque eles sempre militaram na questão da inclusão. Então, assim, a pessoa consegue jogar com o personagem e falar, cara, sou eu, sabe? É muito maneiro você ter esse sentimento. E a gente percebe que, cara, não adianta eles botarem lá no animadinho, todo diverso, e no ambiente de trabalho não ser assim. Recentemente teve um caso de suicídio de uma funcionária e as autoridades começaram a investigar a Blizzard e agora eles estão recebendo processos absurdos de machismo, de homofobia, estão tendo que afastar várias pessoas. E assim, não para. O ambiente era caótico e o CEO basicamente fez vista grossa e é isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em hospitais privados. Eu sou farmacêutico, né, de formação, então sempre trabalhei em hospital, agora trabalho na gestão de saúde. E a gente tem que entender que havia, inclusive, uma hierarquia entre os PCDs, né? Porque existiam tipos de deficiências que eram qualificadas como melhores para contratar e você atendia a exigência, como o Ine estava falando, a exigência de você cumprir as cotas. Caramba. Né? E aí, por exemplo, a maior incidência de prevalência de trabalhadores dentro desse hospital que eu trabalhava era de surdos, né? Você via poucas pessoas com algum tipo de deficiência de locomoção ou algum outro tipo de deficiência visual, por exemplo. Então, essas pessoas elas não eram incluídas nesse ambiente. Acaba que os mais vulneráveis não são pessoas que a gente tem que pensar no ponto de vista da equidade. Quem tem maior necessidade deveria ter um maior cuidado, né? A grande questão do vídeo é a emancipação, né? Ou seja, como é que a pessoa se torna autônoma para cuidar da própria vida, né? E aí quais são os limites, assim, de onde que a pessoa pode ser incluída, até onde ela pode se emancipar ou não. A gente vê, por exemplo, casais de pessoas com síndrome de Down que vivem sozinhos e vão viver pro resto da vida. Isso é fantástico, mas também pensar de como que a gente delimita as políticas sobre isso. Eu lembro que eu vi um documentário há um tempo atrás, não sei se eram irmãos ou amigos, que gerenciavam um restaurante, e todos eles tinham síndrome de Down. Não sei se vocês já chegaram Fantástico. a ver. Nossa, maneiro. Eu já vi. Nossa, era genial. Fantástico, já vi.
E assim, eu não sei se é a nossa cultura desde sempre que faz a gente, como posso dizer, aquele sentimento de, você vê alguém deficiente e você fica com um sentimento de pena, sabe? Eu acho que eles não gostam disso. Não. Eu acho que, assim, eu não tenho ninguém deficiente na família, não tem como eu falar, não tem como eu me colocar nesse lugar de fala, porque não é meu lugar de fala. A gente fala muito da questão do capacitismo, né? O capacitismo tem a ver isso com isso que você falou, de às vezes você tentar achar que o deficiente ele é um coitado, né? E aí a gente também tem que aprender isso bem por meio de uma educação melhor, de você informar melhor as pessoas de como que você lida com as deficiências. Na maioria das vezes é bom você perguntar para a pessoa como que você quer ser tratado, né? Cai muito dentro do modelo de empatia que a gente está vendo ali dentro do vídeo. Na minha família eu tenho 3 exemplos que podem ilustrar bastante essa questão do capacitismo. 2 deles, um tem, acho que é a paralisia cerebral, ele não consegue fazer quase nada sozinho, não conseguia, ele infelizmente morreu há uns 2 anos. E outro com autismo, mas de um grau bem severo que ele com 9 anos não consegue falar ainda. Mas essa questão do capacitismo também vem bastante para a família, porque todo mundo às vezes fica olhando para as minhas tias, que no caso são responsáveis por eles dois, quando com pena, como se eles fossem um fardo. Também afeta a família essa questão. Nesse caso do vídeo, tem que haver um acordo coletivo. A gente tem que olhar para o outro e não olhar com pena, olhar para o outro que cuida, para o outro que tem deficiência, como uma pessoa que fez uma escolha, né? Então é importante a gente entender a pessoa que cuida, ela fez uma escolha de cuidar. E ela não é uma coitada, né? E isso é importante a gente frisar. A mãe estava ali apoiando aquela criança, né? Alguns não têm esse privilégio, de repente a mãe, ou não tem até a mãe, mas às vezes a mãe tem que trabalhar. Exatamente. Mas o caso mais grave eu acho que são dos profissionais, né? Que não têm um apoio e assim nem sabem como lidar. Tive um amigo no fundamental, um colega de classe, que ou era esquizofrenia ou autismo, eu não sabia direito, e o menino era muito irritado, muitas crises, e convivia conosco, assim, com aqueles que não tinham dificuldades, e assim, a gente não sabia lidar direito, e acho que a professora também não. Tem aquela questão do gestor ter aquele papel de líder e conseguir organizar a sua equipe, fazer uma avaliação da equipe, realmente fazer uma inclusão e uma diversidade, porque assim, já foi comprovado que uma diversidade de equipe contribui muito para uma empresa. Cada vez mais bota lá, tem vaga, vagas para negros, tem startups para negros, startups para mulheres. Genial! A gente tem que pegar esse povo porque, cara, esse é o Brasil. A maioria do Brasil são mulheres e pessoas negras. Isso tá na estatística. Mas o que a gente vê, principalmente na nossa área, desde antigamente, é o inverso. Qual que era o padrão de profissional de TIC desde sempre? É aquele nerdola branco que é exatamente isso. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, é o mesmo padrão, entendeu? Então, assim, é crucial o setor da tecnologia, ele promover essa sociedade mais inclusiva, ainda mais com o boom da globalização que a gente pegou, a gente tá vivendo isso. Pô, chegamos aqui, a Nicole chegou aqui pra compor o grupo, agora o Sexteto Sinistro tá recomposto aqui. Então, boa noite. Boa noite. Apresentar um pouquinho. Meu nome é Nicole. Eu entrei aqui no curso de desenvolvimento de pessoas como matéria eletiva da faculdade, mas eu faço ciências contábeis. Eu acho que hoje em dia o acesso à informação está muito bom, e principalmente no Instagram. Não sei se vocês acompanham, mas eu acho que abriu um espaço muito legal para influencer. E eu gosto muito da Pequena Lua. Eu gosto também. Verdade, ela é maravilhosa. E eu acho que a internet ajudou todo mundo a abrir os olhos para inclusão e dar espaço. Verdade. Tem até aquela hashtag. Encantada. Eu amo a Pequena Lô, eu amo os memes dela, e assim, sem internet a gente não ia ter acesso a isso, né? Verdade. Acompanhar ela e ver que ela leva uma vida muito boa também, e ela leva na brincadeira, e ela arrasa muito, assim. Eu acho que é um exemplo até para quem precisa, né, tipo, acompanhar e ter esse exemplo
ver que tem como ser feliz, de viver uma vida legal, ir pra festa. Interessante isso que ela falou que eu não tinha pensado antes, da questão de como novos empregos, né? Tipo influencer, a questão do avanço do TikToker também contribuiu para novas áreas de trabalho que pudessem incluir pessoas com deficiência. Não só a Pequena Lu, mas eu já vi outros casos de pessoas também com necessidades especiais fazendo algo que gosta. Algo que agora, jovens, né? Os jovens de hoje, atuais, gostam. Dancinha de TikTok, essas coisas. E Só tem Nicole e Paulinha aqui. E também se sentindo parte de uma sociedade. Entendeu? Porque antigamente a gente não tinha essa integração toda, né? A gente, cada um vivia no seu canto, ligava, demorava muito tempo pra ligar pra alguém. Mas eu acho que realmente esse ponto eu não tinha pensado antes. O que a Nicole trouxe. Eu até lembrei daquela hashtag pra cego ver, né? Que até muita gente usava. Que isso daí foi recente, porque eu não me lembro disso. Sim. Quando eu comecei a usar a internet, não tinha isso. Eu não vou dizer sobre o futuro exatamente, mas eu penso na nossa área de SI, como, por exemplo, as linguagens de programação, elas ajudam o deficiente visual conseguir codificar tudo. Eu realmente não sabia que era possível até ver um cego conseguir escrever. Assim, a gente costuma fazer toda a indentação, né? Deixar cada linha do código organizada visualmente pra gente. E eles só precisam escrever, e uma linha vai seguindo, e vão só escrevendo a informação. Então, assim, a gente não espera que um cego consiga codificar e tá lá. Ele só escrevendo infinitamente, fazendo tudo que a gente consegue fazer. Eu realmente não esperava, sabe, ver isso. Eu acho que assim, que as organizações elas têm que perceber que nós somos uma sociedade de diversos nichos diferentes, né? Seja tanto em questão de deficiência, seja questão racial, questão de gênero, de orientação. Assim, a gente sabe que é muito difícil, eu vou falar uma coisa aqui polêmica, lidar com certas pessoas com um pensamento conservador. Polêmica. Trouxe polêmicas. Principalmente com empresas que Foi mal, gente. Polêmica? Caramba, a imprensa já tá ligando pra Bruna de entrevista. O RH já mandando você embora. Que isso, Bruna? Fui demitida aqui. Não, porque assim, a gente vê algumas empresas ainda com aquela hierarquia, sabe? Aquele formato padrão, formal. Ah, você não pode ter tatuagem. Ah, você não pode se vestir de tal forma. Você, mulher, tem que estar totalmente maquiada, tem que ser uma modelo. Você vai trabalhar em qualquer coisa, tem que ser uma modelo. Agora o homem não. O homem só faz uma barbinha ali. A barba é a maquiagem do homem, né? Mas... Opa, calma aí, eu, Matheus, Vini. Paulinho, você já tá excluído, Paulinho. Não, vamos fazer Isso eu acho complicado, porque não é culpa das empresas. Eu acho que não é culpa das empresas. O dress code? Tá certo que, por exemplo, eu acho que as pessoas têm que estar confortáveis. Mas a nível de formalidade ou de alguma mensagem que você queira entregar através do dress code, eu acho que não é assim, pode ser até porque o patrão quer, ou sei lá, a organização, mas tem muito a ver com o cliente, com a imagem que você precisa passar para o cliente, né? Então, se você desagrada o cliente, você não vende. Isso é complicado. Sim. Não, mas a questão a questão do salto, isso que eu ia falar agora, porque importante. Nós, mulheres, precisamos usar salto para trabalhar. É extremamente desconfortável, entendeu? Não traz conforto, gente. Quem fala que traz conforto não usa salto todo dia pra trabalhar no Rio de Janeiro. Ainda mais naquele chão maravilhoso do centro do Rio. É claro que a gente tem que seguir certos padrões, mas não tão conservadores. Quando todo mundo se sente à vontade no local que trabalha, a produtividade é maior. E isso falando de todo mundo mesmo. Seja PCD, seja qualquer tipo de pessoa. Puxando o gancho do que o Winnie disse, realmente, às vezes não é a culpa do patrão. Eu já trabalhei como atendente de padaria e, assim, foi um passado que eu não podia demonstrar nenhuma feminilidade, sabe? Trejeitos
que um gay pode ter. E a Uhum. culpa não é do patrão, é porque ele não quer que do nada apareça um maluco, sabe? Um cliente que quer me bater do nada, sabe? Então, realmente, a gente tem que se privar de algumas coisas e nem sempre é culpa do patrão. É o medo que ele tem de que pode acontecer no ambiente. Outro aspecto de inclusão urgente aí, né? Inclusive, assim, o governo, talvez, não sei, né? Grande polêmica aí, a reforma da Previdência, né? E aí, cadê a inclusão dos idosos, né? Os idosos, sei lá, tem gente aí que realmente fica na posição aí, desculpem um abuso aí, mas, tipo assim, o professor que quer ficar 50 anos no cargo, realmente está segurando a vaga de um recém-doutor, né? Mas, tipo assim, aí também o cara deve pensar assim, poxa, se eu me aposentar eu vou morrer de tédio, ou sei lá, vou definhar aqui por falta de atividade. Mas e realmente isso é um problema que precisa ser resolvido, para ter outras funções, para que a roda gire e as pessoas tenham até uma sobrevida de maior qualidade, né? Mesmo que não seja um trabalho tão desgastante conforme talvez os mais novos tenham, mas que a pessoa se sinta útil, produtiva, né? E realmente desfrute, né? Produza de repente para ter um complemento para desfrutar ou para sobreviver, que eu acho que é o caso da maioria dos idosos mesmo, né? Porque a maioria ainda vive com salário mínimo, às vezes tiveram bons salários, mas aí chega no INSS, corta pra caramba. Então, assim, essa é outra causa urgente aí de inclusão, né? Ele pode servir como mentor de pessoas mais jovens. Ele não precisa necessariamente ser demitido de um cargo. A gente não pode criar essa nova exclusão, sabe? Só porque a pessoa é idosa, vamos mandar ela embora. Não, a gente pode adequar ela a um cargo que seja que continue a produtividade dessa pessoa e que ao mesmo tempo ela consiga contribuir para a organização, seja dando uma mentoria para pessoas mais novas, seja apoiando em outras áreas, sabe? A gente está atualmente numa fase do capitalismo em que os empregos eles surgem e desaparecem muito rápido. E a questão da idade nesse processo é uma coisa que tem que ser muito discutida daqui para frente. Como é que uma pessoa, a gente vai tornar essa capacitação em novos empregos possíveis? Porque nós, como estudantes, a gente já está acostumado a sempre se atualizar, estudar, mas tem toda uma geração, como vocês falaram, que não está acostumado com isso e cresceram achando que ia trabalhar na mesma coisa e não vão ter capacidade de se atualizar e, às vezes, até mudar de emprego ou de ocupação. O medo de arriscar, né? Sim, com medo de arriscar. E, às vezes, além desse medo, também tem a questão física. As pessoas, às vezes, não têm mais energia para estudar uma coisa nova. Então, essa transição de carreira para acessibilidade também tem que ser muito debatida. Eu acho que essa questão de ser remoto tem suas vantagens, né? A gente estava até perguntando, né, como as tecnologias elas facilitam ou podem ser um problema, né? Mas, por exemplo, a questão da mobilidade, ela se tornou, quando a pandemia, tipo, você fala, zerou a pandemia, cara, a mobilidade vai ser uma questão para a sociedade. Outra questão é a questão da jornada de trabalho, né? Já passou da hora das pessoas terem uma jornada de 6 horas, né? Porque isso abre mais espaço para outras pessoas trabalharem, torna a sua qualidade de vida, como o Ben Nicole falou, você tem o ócio criativo, você consegue pensar, eu adoro exercer minha criatividade também. Eu pinto, eu toco até com meu violão aqui. Às vezes eu chego em casa e fico tocando, e isso é importante. Isso também nos eleva como seres humanos, né? Mas isso é uma utopia, praticamente, se a gente for olhar para todos os lados, cara, isso é privilégio de gente branca, que tem condição, classe média, né? Uma pessoa que mora num espaço muito difícil, ela não vai ter essa oportunidade, mas é uma discussão a questão da mobilidade, né? Enfim. Bom, essa questão que você falou das 6 horas, eu estava pensando nisso hoje. Eu não sei até quando eu vou conseguir levar essa rotina que eu tô levando, mas hoje eu tenho a pizzaria, né, que vocês sabem, e eu também trabalho num escritório, com uma jornada de 8 horas. E faço Que faculdade. isso? Vocês falam de mim aí. Quase o Se eu Thiago. tivesse
Atualmente eu trabalho home office e estudo em casa. Então, assim, se não fosse dessa forma, eu não ia ser possível humanamente fazer essas três coisas ao mesmo tempo. A gente tem que repensar, porque a gente vai ter novas formas de interagir socialmente, né? Nem tudo vai voltar ao normal. E a gente tem que repensar isso. Como que a gente também vai interagir com a sociedade. Eu acho que é super relevante também. Eu acho que as distâncias se encurtam. A gente souber aproveitar o que a gente tem de recurso, né? E é isso, a questão da gestão empresarial de qualquer organização também, com diversidade e inclusão, é exatamente entender que todos somos diferentes e ao mesmo tempo todos somos iguais. Uma palma. Cara, virou realmente um podcast, cara. Bruna 2022. A gente ficou 1h30.